Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de correção de atividades de matemática, onde hoje nós vamos corrigir a nossa atividade número 3 do módulo 2, unidade 2. Pegue então seu material e acompanhe a correção comigo. Questão de número 1 diz o seguinte: pensei num número que somado com seu triplo é igual ao dobro desse número somado com 12. Qual é o valor desse número? Pessoal, se eu não conheço quem é esse número, a gente vai dar um nome para ele, que vai ser uma incógnita, né? Que é um termo desconhecido. Então, eu posso chamar de x, de y, da letra que vocês quiserem. Mas, comumente, a gente utiliza mais o x ou o y, ok? Então, a gente vai dar esse nome para esse número desconhecido e a gente vai escrever as relações que foram postas para nós, ok? Então, vamos lá. Então, primeira relação, ele fala que eu pensei num número que somado com o seu triplo, ou seja, o triplo desse número, é igual ao dobro desse número somado com 12. Essa, então, seria a relação que ele está escrevendo aí para nós. E ele pediu, ao final, o valor desse número. Então, pessoal, depois que você escreveu, que nada mais foi do que traduzir esse texto, né, essa frase da nossa língua, que é a língua portuguesa, para a linguagem matemática, que é a linguagem algébrica, vocês têm, então, aí uma equação do primeiro grau. Basta, então, resolver essa equação. Em primeiro lugar, colocando número no lugar de número, letra no lugar de letra e resolvendo as operações necessárias, ok? Então, vamos lá. Organizando, então, essa nossa equação, eu vou ter, então, 3x, deixa eu só ver aqui, é isso mesmo, x mais 3x, que é 4x, e vou trazer esse 2x para o primeiro membro, que é menos 2x, igual a 12. 4x menos 2x é igual a 2x, ou seja, 2x é igual a 12. Esse 2 aqui, gente, ele está multiplicando esse x, então eu consigo passar para o segundo membro fazendo a operação inversa, que seria a operação de divisão. Então, x seria igual a 12 dividido por 2, portanto, esse número desconhecido seria o número 6. Fechando, então, a correção dessa nossa primeira questão da atividade 3. Tranquilo? Então, é isso. E a gente vai fazer isso nas próximas questões também. Traduzir da nossa linguagem para a linguagem algébrica, que é a linguagem matemática, e em seguida resolver a equação que nós escrevemos. Tranquilo? Então, vamos lá para a questão de número 2. Questão de número 2 diz: José nasceu 8 anos depois de seu irmão Pedro. Em determinado momento da vida, Pedro possuía o triplo da idade do José. Calcule a idade das duas crianças nesse momento. Então, vamos escrever, né? Ele fala, então, que um tem o triplo da idade do outro. Então, o triplo da idade seria 3x e o outro tem 8 anos a mais. Então, seria x mais 8. Essa, então, seria a nossa equação. Agora, a gente resolve trazendo x aqui para o primeiro membro. Então, 3x menos x é igual a 8. 3x menos x é igual a 2x, então 2x é igual a 8. Passo que está multiplicando dividindo, portanto, x seria igual a 8 dividido por 2. Assim, x é igual a 4, que seria a idade de quem? Idade do José. Só que ele quer a idade do Pedro também. A idade do Pedro, então, seria a idade do José mais 8 anos. Então, o Pedro teria 8 anos mais 4, que é igual a 12. Essas, então, são as idades do José e do Pedro. Ok? Tranquilo? Vocês compreenderam a ideia? Sim? Então, é só fazer essa tradução. Então, vai precisar de um pouquinho mais da leitura e interpretação de vocês para poder fazer essa tradução para a linguagem matemática. Certinho? Então, fizemos questão de número 2, vamos para a questão de número 3. Questão de número 3 diz: se somarmos 3 unidades ao dobro de um número,
obteremos o mesmo resultado que alcançamos com o triplo desse número menos 2 unidades dele. Qual é esse número, né? Qual é esse mesmo número? Então, pessoal, como eu não sei quem é esse número, eu vou chamar ele de x. Pessoal, aqui em minhas mãos hoje eu trago... Então, agora, a gente continua, né? Então, o dobro de x, que é o dobro desse número, mais 3 unidades, seria, então, igual ao triplo desse número, menos 2 unidades. Organizando, então, nós teríamos 2x menos 3x é igual a menos 2, passando 3 para cá, menos 3. Então, seria menos x igual a menos 5, porque aqui os sinais são iguais, então a gente soma. Como a minha incógnita não pode ficar negativa, eu multiplico os dois membros por menos 1. Então, ficaria exatamente x igual a 5 positivo. Ou seja, esse nosso número desconhecido seria o número 5. Ok? Então, é só você pensar sempre nessas ideias, tá? Quando ele falar do dobro de um número, vai ser o dobro desse número que eu vou chamar de x, de y, da letra que vocês quiserem. O triplo, a mesma coisa, então 3x. O quádruplo, o quíntuplo e assim sucessivamente. Se ele falar a metade desse número, seria então x sobre 2. Certinho? Então, fizemos questão de número 3, agora nós vamos para a questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte: uma blusa após a lavagem perdeu 1/10 de seu comprimento e esta ficou medindo 36 centímetros. Nestas condições, o comprimento em centímetro dessa peça antes da lavagem era igual a... Como eu não sei o comprimento dessa peça, eu vou chamar esse comprimento de x. Mas primeiro ele fala de 1/10, né? Esse 1/10 que está em fração, eu também posso escrever em número decimal, que seria 0,1. Então, seria 1,0 de x menos 0,1x, que foi o quanto ela perdeu, o quanto ela encolheu, e esse valor ficaria igual a 36. Por que eu coloquei primeiro 1x, que seria 1 inteiro, ou seja, a peça toda com comprimento normal, tá? Então, 1,0 de x menos 0,1 de x seria 0,9 de x igual a 36. Passo que está multiplicando, dividindo, então x seria igual a 36 dividido por 0,9. Fazendo essa divisão aí, vocês obteriam um resultado 40. 40 o quê, né? 40 centímetros. Então, você marcaria, nesse caso, a sua opção de letra C. Certinho? Então, vejam que nem tudo estava escrito no problema, né? Eu tive que ter essa ideia de que o inteiro seria, então, 1 de x ou 1,0 de x, que é a mesma coisa, e eu transformei aquele meu número fracionário, que foi o quanto essa camiseta aí encolheu, essa blusa encolheu, eu transformei de fração para decimal, para ficar mais fácil os nossos cálculos. E aí eu resolvi a equação, certinho? Então, fizemos a questão de número 4, agora nós vamos para a questão de número 5. Questão de número 5 diz o seguinte: um retângulo com 100 centímetros de perímetro apresenta a medida do lado maior com 10 centímetros a mais do que o lado menor. Assinale a alternativa que corresponde ao valor da medida do lado menor dessa figura geométrica. Pessoal, então se ele está falando de um retângulo e do perímetro desse retângulo, você deve primeiro lembrar o que é o perímetro de um retângulo. O perímetro de um retângulo nada mais é do que a soma dos seus 4 lados. Ele me deu, então, a relação de um lado com o outro. O que eu vou fazer, então? Eu vou desenhar essa figura para vocês e colocar exatamente a relação desses lados. E, em seguida, a gente vai utilizar essa ideia do perímetro, que seria a soma de todos os 4 lados igual a 100 centímetros. Ok? Então, vamos lá. Desenhando a figura para vocês, nós temos um retângulo onde ele diz que um lado é 10 centímetros maior do que o outro, que é o lado menor. Então, eu vou chamar o lado menor de x e o outro, então, vai ser x mais 10. Como eu estou falando de perímetro, e eu sei que os lados opostos de um retângulo têm mesma medida, eu poderia escrever o perímetro como 2 vezes x, mais 2 vezes x, mais 2 vezes x mais 10.
e isso tudo teria que dar 100. 2 vezes x seria 2x, e aqui eu aplico a distributiva. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 10 é 20, igual a 100. 2x mais 2x, 4x, e eu passo esse 20 para o segundo membro. Então, ficaria 100 menos 20. 100 menos 20 é igual a 80, então 4x é igual a 80. Passo o que está multiplicando, dividindo. Então, x é igual a 80 dividido por 4, portanto, o nosso x é igual a 20. Voltando nas alternativas, eu marcaria, então, a opção de letra D. E é isso, pessoal. Fechamos aí mais uma atividade do nosso módulo 2, unidade 2, onde nós trabalhamos especificamente com equações do primeiro grau, em primeiro lugar, fazendo a tradução, né, da nossa linguagem, da língua portuguesa, para a linguagem matemática. Fechou? Tudo tranquilo? Então, gente, por hoje é isso e até a nossa próxima aula de correção de atividades. Tchau, tchau!